Você está prestes a compreender algo que nunca te contaram. O medo que te paralisa não nasceu com você. Ele foi instalado como um vírus, e agora você está prestes a descobrir o código oculto capaz de apagá-lo da sua mente de uma vez por todas. Respire fundo, porque isso não é apenas um vídeo, é uma ativação. Se alguma vez você sentiu aquele bloqueio no peito justamente quando estava prestes a agir, falar ou se mostrar, se já congelou mesmo sabendo exatamente o que queria fazer, então preste atenção. Isso não é fraqueza, é programação. Essa programação foi construída para te manter obediente, contido, em silêncio. Aqui vem a primeira verdade. O medo que você sente não é seu. Ele foi cultivado durante séculos por sistemas que se alimentam da sua insegurança para que você nunca descubra do que é realmente capaz. Você cresceu achando que isso era normal. Mas não é. Isso é uma prisão vibracional. E hoje você vai ver a fechadura dessa prisão se abrir. É isso que chamamos de código. Os egípcios já sabiam sobre ele. As escolas herméticas o protegeram. Thoth o deixou registrado, não em palavras bonitas, mas em práticas precisas. E uma dessas práticas está prestes a ser ativada agora. Faça isso comigo. Sinta onde o medo vive em seu corpo. Pode estar no peito, na garganta, no estômago. Agora respire profundamente nesse ponto e repita em sua mente: eu sou presença. Eu libero esse medo. Parece simples? Só se você estiver assistindo isso como distração. Mas se fizer com intenção, o seu sistema já começará a vibrar diferente. O campo muda porque essa prática não é simbólica, é energética. E isso é apenas o começo. A parte mais poderosa ainda está selada. E quando você ouvir o primeiro código oculto deixado por Thoth, vai entender por que ninguém quer que você descubra isso. Porque quando o medo se dissolve, você se torna algo que aterroriza qualquer sistema de controle. Invencível. Se você deseja atravessar o próximo portal, continue, porque é aí que a verdade real começa. Onde existe medo, o coração está ausente. E onde o coração está ausente, o espírito não consegue falar. Antes que uma nova realidade se revele, sempre há uma força que tenta te impedir de avançar. Ela não aparece como um monstro ou uma ameaça clara. Pelo contrário, às vezes surge como um pensamento sutil, um suspiro, uma dúvida, uma sensação no estômago que te congela sem motivo aparente. Esse é o guardião do limiar. A última barreira entre a sua consciência atual e o próximo estágio da sua expansão. Você não o verá com os olhos físicos, mas vai senti-lo. Ele aparece toda vez que você está prestes a quebrar um padrão antigo. Toda vez que pensa em falar a sua verdade, em tomar uma decisão diferente, em se afastar do que é esperado, ele surge como aquela voz que sussurra: e se der errado? E se me julgarem? E se for tarde demais? Essa voz não é só sua. Ela faz parte de uma programação coletiva que guarda os portões da verdadeira mudança. O mais interessante é que essa figura simbólica do guardião está presente em quase todas as tradições espirituais autênticas. Os egípcios o chamavam de dragão no portão. Os Vedas o viam como a manifestação de Mara, o ilusionista. No hermetismo, é descrito como o portador da dúvida. No xamanismo, como o espírito que testa a intenção do buscador. Em todos os casos, o padrão se repete. Existe uma força que testa se você está realmente pronto para atravessar o portal. Mas aqui está o detalhe mais importante. O guardião não é contra você. Ele não quer te parar por maldade. Ele existe porque o próximo nível de consciência exige responsabilidade. E responsabilidade sem preparação leva ao colapso. É por isso que o medo aparece antes da expansão. Sem ele, você entraria inconscientemente em um espaço para o qual ainda não está preparado. O medo, nesse ponto, é como o fogo que protege o templo. Queima os despreparados.
filtra os que não estão prontos, mas ao mesmo tempo purifica aqueles que escolhem atravessar com consciência. Esse é o teste do limiar. E é por isso que tantas pessoas param justamente aqui, porque confundem o medo do ego com a voz da intuição. Confundem o desconforto com um sinal de que não devem prosseguir. Mas nem todo desconforto é aviso de perigo. Às vezes, é apenas um sinal de que sua alma está se expandindo. A questão não é se o medo vai aparecer. Ele sempre aparece. A questão real é: o que você faz quando ele aparece? Você recua ou encara? Porque quando você olha o guardião nos olhos sem fugir, algo acontece. Algo muito sutil e muito poderoso. A ilusão começa a se dissolver, a voz interior muda de tom, e aquilo que antes parecia um muro começa a revelar uma passagem. Essa passagem não leva a um lugar físico, ela leva a um estado vibracional, a uma nova frequência onde você acessa partes de si mesmo que estavam adormecidas. Você começa a perceber que o medo nunca foi o problema. O problema sempre foi a forma como você reagia a ele. Quando você para de resistir, de fugir, de tentar lutar contra o medo à força, ele se transforma. Ele mostra sua verdadeira natureza. E aqui está a mudança. O medo nunca esteve ali para te destruir. Ele estava ali para proteger o que existe de mais sagrado dentro de você. Mas essa sacralidade só se revela àqueles que se provam dignos. Dignos não em um sentido moral, mas em um sentido energético. Aqueles que escolhem atravessar mesmo com o coração acelerado, mesmo com a voz trêmula, mesmo sem garantia alguma de que vai funcionar. Primeiro código: o nome revela o portal. É exatamente nesse momento, quando o guardião enfraquece e a mente começa a silenciar, que o véu da ilusão se torna visível pela primeira vez. Porque o medo, como você o conheceu até agora, nunca foi apenas um sentimento. Ele é um código, um programa ancestral, rodando em segundo plano na sua consciência. E agora que você cruzou o limiar, começa a enxergar os comandos invisíveis que foram instalados sem o seu consentimento. A mente acredita estar no controle, mas na verdade está apenas obedecendo a ordens que não foram criadas por você. Desde o início da sua vida, você foi exposto a uma sequência repetitiva de crenças, ideias, narrativas e experiências que moldaram a forma como pensa, sente e age. E sabe qual é o padrão mais reforçado? O padrão da limitação, da dúvida, da separação. Porque quanto mais você acredita ser sozinho, frágil, pequeno ou vulnerável, mais fácil é te manter sob controle. Essa programação não é nova, é ancestral. Foi passada de geração em geração como uma herança silenciosa. Você nasceu em um campo vibracional já carregado de histórias de medo, escassez, julgamento e culpa. Desde a infância, os comandos começaram a se instalar. Não fale tão alto. Não acredite tanto em si mesmo. Melhor não tentar. E se você falhar? A mente absorveu cada uma dessas frases como verdades absolutas. Com o tempo, esses comandos se enraizaram como raízes, criando uma estrutura interna que hoje parece ser você. Mas não é. Esse você que teme errar, que se sente pequeno diante da vida, que se cala quando deveria falar, não é o seu verdadeiro eu. É o seu eu condicionado. É a parte de você que apenas responde a uma programação instalada. E aqui está o ponto. Essa programação foi reforçada diariamente por múltiplas fontes. A escola te ensinou a competir, obedecer e repetir. A mídia te ensinou a ter medo, a se comparar e a desconfiar de tudo. E até mesmo as religiões, em muitos casos, foram distorcidas para alimentar a culpa e a submissão, não a expansão e a verdade interior. Nada disso aconteceu por acaso. A mente programada pelo medo é altamente controlável, e o sistema que rege o mundo moderno sabe disso. Uma pessoa com medo consome mais, trabalha mais, obedece mais, questiona menos e, acima de tudo, vibra em uma frequência baixa.
exatamente onde a consciência coletiva precisa permanecer para que nada mude. Porque se as pessoas começarem a vibrar em verdade, clareza e coragem, o jogo acaba. É por isso que o medo moderno se tornou muito mais sofisticado do que o medo primitivo. Hoje, ele não aparece apenas como medo da morte. Ele se disfarça de ansiedade, comparação, perfeccionismo, procrastinação. Você não percebe que está com medo, mas sente-se travado. Essa é a nova forma que a programação encontrou para se proteger. Ela se esconde, convence você de que é normal, de que todo mundo vive assim, de que está tudo bem, mas não está. Você já sentiu que algo está errado, que essa vida apressada, automática e sem profundidade não pode ser o propósito da existência humana. E essa percepção é a primeira centelha da desprogramação. Quando você começa a duvidar da sua própria mente, um novo campo de possibilidades se abre. Porque se você não é os seus pensamentos, então quem é você? Essa é a pergunta que começa a desativar o código. E o primeiro passo para isso é a identificação consciente do padrão. Agora, eu preciso que você preste atenção. Se até hoje você não conseguiu se libertar desses padrões ocultos e manifestar de fato a realidade que deseja, é porque precisa acessar um conhecimento mais profundo. Existe um manual chamado Seu Eu Superior, um guia ancestral baseado nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios herméticos do Kybalion. Ele ensina o passo a passo exato para reprogramar suas crenças e alinhar sua energia à realidade que você quer criar. Seja prosperidade financeira, um relacionamento verdadeiro ou até a restauração da sua saúde física e emocional. Esse não é um simples livro, mas um mapa vibracional de manifestação consciente. Para garantir a sua cópia, clique no link que está no primeiro comentário fixado e comece hoje a ativar o seu verdadeiro poder. Eu preciso primeiro que você dê nome ao medo, dê forma ao que te prende, porque enquanto o medo permanecer no escuro, ele está no comando. Mas quando você o traz para a luz da consciência, ele enfraquece. Esse é o primeiro exercício real. Pare agora e pergunte a si mesmo com brutal honestidade: do que exatamente eu tenho medo de perder? Nomeie, sinta, observe, não julgue, apenas traga à tona. Porque tudo o que é visto começa a se dissolver. E agora que você começou a enxergar os fios dessa programação ancestral, está prestes a acessar o primeiro selo deixado por Thoth. Um selo que não pode ser decifrado pela mente lógica, mas apenas sentido com a vibração correta. E quando você dá nome a ele, algo invisível se rompe. Não é apenas um sentimento, é uma ruptura vibracional. Porque o medo, quando não é nomeado, age nas sombras. Ele se move como um vírus invisível, infiltrando-se nos seus pensamentos, nas suas reações, nos seus comportamentos. Mas no instante em que você diz em voz alta aquilo que estava preso dentro de você, o jogo começa a mudar. Esse é o primeiro código deixado por Thoth, simples na forma, mas profundo em poder. Nomear é quebrar o feitiço, porque o medo, quando permanece sem forma, cresce. Ele se alimenta da sua tentativa de escondê-lo. Mas quando você o encara, quando diz com presença, tenho medo disso, você para de fugir. E exatamente nesse momento, a energia que estava congelada começa a se mover. É isso que as tradições herméticas chamavam de o primeiro espelho, o ato de olhar para dentro com clareza e coragem, não com julgamento, não com culpa, mas com presença. E a presença é o que dissolve a névoa, porque o medo precisa da escuridão para sobreviver, precisa que você permaneça inconsciente, reagindo no automático, repetindo padrões que nem percebe. Mas o simples ato de nomear o que você sente já acende a luz no espaço interno. E aqui está um detalhe que muda tudo. Você não precisa entender o medo, não precisa explicá-lo, racionalizá-lo ou justificá-lo.
O que precisa é reconhecê-lo, porque aquilo que é reconhecido perde o poder de comandar. Esse é o segredo por trás do código. Nomear é assumir o comando, é tirar o medo do assento do motorista e colocar a consciência no lugar. Agora, imagine o medo que você carrega. Não qualquer medo. Pense naquele que te paralisa, o que faz você adiar, o que te leva a se sabotar sem perceber. Talvez seja o medo da rejeição, de falhar, de não ser suficiente. Pegue esse medo e diga na sua mente, com clareza: eu reconheço que carrego o medo de... E complete a frase. Este não é um exercício simbólico. É uma reorganização vibracional, porque aquilo que é trazido à consciência começa a se desprogramar. Os antigos egípcios representavam esse momento com um símbolo, o olho que se abre no meio da escuridão, um sinal de que algo foi visto e, portanto, não pode mais dominar em silêncio. Esse olho, segundo as escrituras ocultas, não está na testa, mas na percepção pura. Ele se ativa quando você observa sem julgamento, quando sente sem colapsar, quando nomeia sem fugir. E é por isso que o código começa com algo tão direto: observar e nomear. Mas não qualquer tipo de observação. É a observação sem engano, sem fingimento, sem máscara. Não é dizer tenho medo e logo em seguida justificar dizendo que é normal ou que todos sentem o mesmo. Não. É sentir de verdade. É dizer tenho medo disso e parar exatamente aí, em silêncio, respirando dentro da sua verdade. Segundo código, a respiração da presença. É exatamente aqui que o segundo código começa a operar. Quando a energia do medo, antes escondida e congelada, começa a se mover, você precisa direcioná-la, porque energia que se move sem direção pode virar caos. Mas energia que se move com consciência se torna uma força de criação. E o corpo é o altar onde essa direção acontece. O medo não vive apenas na mente, ele vive no corpo. Ele se instala como tensão, aperto, contração. Você já percebeu que quando sente medo, seu peito se fecha, sua respiração encurta, seu abdômen trava, seus ombros sobem como uma armadura? Isso não é aleatório, é o reflexo exato do seu campo vibracional tentando se proteger. E se você não interromper esse ciclo, essa proteção vira prisão. É aí que entra o segundo código deixado por Thoth. Um código ancestral que pode ser ativado agora mesmo. E ele não exige rituais complexos, nem conhecimento técnico. Ele exige presença. A respiração, quando feita com intenção, se torna um comando espiritual. Não é apenas ar entrando e saindo, é a sua consciência movendo energia exatamente para onde ela estava presa. Comece assim, traga à mente uma situação que ainda desperta ansiedade, medo ou desconforto. Observe o ponto do corpo onde isso aparece. Pode ser o estômago, o peito, a garganta. Não tente mudar, apenas perceba. Agora, envie sua respiração para esse ponto como se estivesse enviando luz à sombra. Na inspiração, repita em sua mente: eu sou presença. Na expiração, diga: eu libero esse medo. Essa prática, quando feita com intenção, não é simbólica, é vibracional. Atua diretamente no seu sistema nervoso autônomo. E mais que isso, envia um sinal ao seu campo energético de que você está assumindo o comando, de que você não é mais refém de reações automáticas, de que uma nova ordem está sendo estabelecida ali, naquele instante. Os antigos egípcios ensinavam que a respiração é a mensageira entre os mundos, entre o visível e o invisível, entre o físico e o sutil. É por isso que a respiração consciente é considerada uma chave iniciática, porque ela te traz de volta para o momento presente. E é no presente que o medo começa a perder o chão. O medo só existe quando você está preso ao passado ou projetando o futuro. Mas quando você está completamente aqui, agora, ele não tem onde se agarrar. É como se a presença dissolvesse o espaço onde o medo costumava se esconder.
A respiração é o que ancora essa presença no corpo. E quando feita com intenção, ela desbloqueia o fluxo da energia vital. O mesmo fluxo que o medo havia paralisado. E esse desbloqueio não é apenas energético, é emocional, psicológico, espiritual. Você pode sentir ondas de calor, pode sentir alívio, pode até chorar. Não bloqueie nada, porque o que está saindo é exatamente o que não precisa mais ficar. Você não está apenas respirando, você está reprogramando, porque o medo, agora que foi nomeado e colocado em movimento, não simplesmente desaparece, ele começa a mudar de forma. E nesse processo de mudança, revela seu verdadeiro rosto. Aquilo que sempre tentou esconder de você, aquilo que guarda com tanto zelo. E aqui está o ponto crucial. O medo não esconde um perigo, ele esconde um desejo. Sim, aquilo que você mais teme é muitas vezes o que sua alma mais deseja profundamente. Mas esse desejo foi reprimido, descartado ou julgado tantas vezes que se transformou em ameaça, tornou-se sombra, virou medo. Mas no fundo, bem no centro desse medo, existe um impulso puro, original e verdadeiro. Uma força vital, um anseio da alma para se expressar. É aqui que o véu de Maya começa a cair. Maya, na tradição védica, é o nome dado à ilusão, o jogo de espelhos que nos faz ver o mundo invertido, onde o amor se torna risco, a expressão se torna vergonha, a liberdade se torna ameaça. Maya é o sistema que inverte os sinais e faz você correr daquilo que, na verdade, te libertaria. E é por isso que o medo não é o inimigo. Ele é o espelho invertido do que você mais precisa integrar. Olhe bem agora. Se você tem medo de ser visto, talvez o que sua alma realmente queira é ser visível, reconhecida, ouvida. Se você teme falhar, talvez sua alma anseie servir com propósito, criar algo que impacte o mundo. Se o seu medo é ser rejeitado, talvez o desejo mais profundo dentro de você seja amar e ser amado com verdade. Porque é isso que o medo faz. Ele protege o que ainda não foi abraçado. Terceiro código: o fogo da iniciação alquímica. Atravessar o véu não é o fim, é o começo. O momento em que você vê o desejo por trás do medo é o mesmo em que se depara com a sua verdade mais crua, mais intensa, mais pulsante. E é aqui que muitos recuam. Porque o desejo da alma não chega de forma suave, ele chega como fogo. Ele queima tudo o que é falso, tudo o que foi construído sobre medo, sobre controle, sobre conveniência. Ele incendeia as estruturas internas que já não sustentam a sua grandeza. E é exatamente isso que o terceiro código ativa: o fogo da iniciação. Esse fogo não está fora, ele não é simbólico, ele é vibracional. É um calor interno que surge quando você escolhe permanecer presente dentro da sua dor, sem fugir. É quando o medo tenta te encolher e mesmo assim você fica respirando, sentindo, sem reagir, apenas estando ali por inteiro. Isso é coragem verdadeira, coragem silenciosa. Aquela que não grita, mas permanece firme quando tudo dentro de você quer correr. TH chamava esse momento de a transmutação viva, o instante em que o chumbo do medo começa a derreter no calor da presença até se transformar em ouro consciente. Ouro aqui não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com clareza, soberania, poder silencioso. Esse ouro só aparece quando você para de lutar contra o medo e começa a atravessá-lo por dentro. Tentar vencer o medo pela força não funciona. Só o torna mais forte. O medo é como uma sombra. Quanto mais você luta contra ele, mais ele te envolve. Mas quando você acende o fogo da observação, do sentir presente sem julgamento, algo muda. O fogo não te destrói. Ele destrói aquilo que você não é. Ele dissolve os traumas acumulados, as vozes herdadas, os condicionamentos invisíveis. E em seu lugar, o que resta é espaço. Esse espaço é onde nasce o novo você.
Mas essa nova versão não vem de fórmulas prontas. Ela vem de um gesto interior. Eu permaneço. Eu não fujo. Eu posso encarar a minha verdade. E é aqui que o verdadeiro alquimista se revela. Porque o alquimista não é aquele que transforma chumbo em ouro em um laboratório externo. O verdadeiro alquimista é aquele que consegue permanecer consciente no centro do próprio caos até que a consciência transforme tudo. Este é o teste final do fogo. Você é capaz de sentir a sua dor até que ela se transforme em sabedoria, mas o fogo, sozinho, não abre o próximo portal. Ele apenas prepara o terreno, porque o fogo purifica, mas é a palavra que ativa, e isso nos leva diretamente ao quarto código, a palavra criadora. Porque não basta sentir, é preciso declarar, e não de qualquer forma. As palavras que você pronuncia carregam vibração. Elas são muito mais do que som, são comandos. E o universo, o campo energético, a realidade, respondem à vibração do que você emite. Tudo o que você diz com emoção e intenção se torna programação viva. Se você sente medo e diz, eu não consigo, sou fraco, isso não é para mim, seu corpo acredita nisso. Sua energia acredita nisso. E tudo ao seu redor começa a vibrar em alinhamento com essa declaração. Agora, se você encara o medo nos olhos e mesmo tremendo diz, eu sou capaz, eu sou guiado, a minha voz importa, algo muda instantaneamente, porque o campo começa a se ajustar ao novo código. E esse código é escrito por você. A palavra não é apenas linguagem, é frequência condensada. Por isso, a forma como você fala de si mesmo é sagrada. Não importa se você ainda não acredita. O que importa é que você declare, porque aquilo que é repetido com emoção se torna realidade interna. E a realidade interna se transforma em vibração. E a vibração molda o mundo. Repita comigo agora, se quiser. A minha voz toca corações. Eu sou capaz de sustentar a minha verdade. O que eu digo constrói a minha realidade. Isso não é magia. É física vibracional. É alinhamento interno. Quarto código. O ato corajoso que altera o campo quântico. E neste momento, quando a palavra já moldou o campo, o universo faz uma pausa. Ele ouve, mas também espera. Ele espera por você, porque não basta sentir e não basta falar. O campo só se reconfigura quando há ação verdadeira, ação corajosa. Não aquela grandiosa que muda o mundo inteiro de uma vez, mas o pequeno passo, quase invisível, que você dá mesmo sentindo medo. O passo que você dá apesar do medo. Esse gesto muda tudo. TH chamava esse momento de o ponto de virada vibracional. É quando seu corpo ainda treme, mas você se move mesmo assim. É quando a voz interna ainda diz, isso não vai dar certo. E ainda assim você age. Esse gesto envia um comando direto ao inconsciente. Quem está no comando agora é o eu superior. Não mais a mente programada, o trauma ou as expectativas alheias, mas o centro de consciência que escolheu não se identificar com a limitação. Esse gesto é um código e é um dos mais poderosos. A maioria das pessoas espera se sentir pronta para começar. Espera que o medo desapareça antes de agir. E é por isso que permanecem presas no ciclo por anos, décadas, vidas inteiras. Mas o verdadeiro salto acontece quando você age mesmo sentindo medo. Porque essa ação quebra a estrutura do velho programa, ela rasga o roteiro, ela reconfigura o corpo vibracional em tempo real. É nesse ponto que o campo quântico responde, porque o campo não responde a pensamentos dispersos, mas à coerência entre intenção, palavra e ação. Quando você sente medo, declara coragem e age com presença, um novo padrão se instala. A realidade externa começa a se reorganizar em torno da nova frequência. O mundo passa a espelhar o novo você que emergiu. E essa ação nem precisa ser grandiosa. Pode ser gravar um vídeo, dizer não, abrir um pedido de desculpas, escrever uma carta, pedir ajuda,
retomar um projeto antigo, olhar alguém nos olhos e dizer a verdade. Qualquer ato simbólico feito com presença se torna alquimia viva, porque sela a nova vibração. Ele ancora o código no corpo. E quando isso acontece, algo muito maior começa a se mover a seu favor. Você sente. É como se uma força além do ego começasse a empurrar suavemente o vento na sua direção. Pessoas aparecem, oportunidades se alinham, a intuição fica mais clara. Porque o universo responde à coragem. Não a coragem arrogante, mas aquela que diz: estou com medo, mas vou assim mesmo. E é aqui que a verdadeira invencibilidade começa a se manifestar. Não como ausência de medo, mas como independência vibracional. A invencibilidade que Ta ensinava não era uma armadura física, mas um estado interior no qual o medo pode até aparecer, mas já não tem poder. Ele surge, é visto, é acolhido, mas já não define suas decisões, não limita seus passos, não aprisiona seus dons. Nesse estado, você não se sente acima da dor. Você simplesmente deixa de ser controlado por ela. O amor pela verdade se torna mais forte que o medo da perda. O desejo de servir pesa mais que o medo do julgamento. A liberdade de ser quem você é se torna mais importante do que a necessidade de aprovação. E isso é liberdade real. Este é o ápice da jornada, o clímax da alquimia. Você não derrotou o medo. Você transcendeu o jogo. O medo pode até surgir, mas não encontra mais lugar para se instalar porque já não há espaço vibracional disponível para ele. Você já preencheu esse espaço com presença, com respiração, com palavra, com ação. Você reconfigurou o campo e agora o que antes era inimigo se torna mestre. O que antes era obstáculo se torna impulso. O que antes o paralisava se torna ponte. E ao atravessar essa ponte você entende que não está aqui para evitar o medo, está aqui para atravessá-lo com presença, com verdade, com coragem. E ao atravessá-lo, você se torna um exemplo vivo. Você se torna caminho para que outros também cruzem. Essa é a herança invisível dos iniciados, aqueles que decodificaram o código, que ousaram sentir, falar, agir e permanecer até que o medo não fosse mais necessário como barreira. Agora que o código foi ativado, resta apenas uma coisa para selar essa frequência e nunca mais perdê-la. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Então escreva isso nos comentários. O medo não é meu. Essa frase ancora uma nova frequência no seu campo e ajuda a ativar o código de forma ainda mais poderosa. E se você quiser ajudar este canal a crescer e espalhar mais conteúdos como este pelo mundo, pode fazer isso com um pequeno apoio direto. O link está no primeiro comentário fixado. E antes de sair, não feche ainda este vídeo. Reservamos um conteúdo especial que completa essa jornada e mostra a continuação prática do que você acabou de sentir. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. É lá que a próxima chave será revelada. Eu te encontro lá.